Obrigado, muito obrigado. Hoje o assunto é para jovens, pais e mães sobre educação infantil. Quando fala em educar criança, educar filhos, na realidade é educar os pais. Eu, por exemplo, eu era um ignorante, porque você não aprende a educar filho, ninguém ensina a educar filhos. Você aprende a chamar atenção, dar bronca, mas nunca educar, mostrar as coisas certas, isso não aprende. Quando meu filho falava palavrão, eu xingava, até aprender que, em vez de xingar, eu tinha que mostrar a ele qual era o significado disso, que não devia falar isso. Então, eu era um ignorantão até ler os livros do Dr. Massaro Taniguchi. É uma das coisas que eu arrependo, por não ter lido antes o livro. A educação infantil, Dr. Massaro Taniguchi diz, a educação infantil é educar os adultos. Então, o que nós vamos ver é 7 coisas que os pais devem aprender para fazer aos filhos. A lição número 1 dos pais é aprender a elogiar. Elogiar as qualidades que a criança possui, mesmo que tenha que se esforçar para descobri-las. As palavras de amor, elogio e carinho acendem a chama da potencialidade. É o que faz a criança desenvolver quando você elogia as qualidades, mostra as qualidades. Se o pai não fizer isso, quem é que vai fazer isso? Talvez na escola, se tiver sorte, pegar um professor ou uma professora bem consciente, vai fazer isso, mas do resto, as pessoas, no geral, só apontam os defeitos, não apontam as qualidades, não mostra que direção a criança deve prosseguir. A lição dos pais é elogiar as qualidades, mesmo que tenha que esforçar para descobri-las, às vezes por falta de costume, por falta de ter um olhar, só tem um olhar crítico de ver coisa errada, mas aprenda a ver as coisas certas, as coisas boas que as crianças fazem. São pequenas coisas, porque o adulto acha que é uma coisa normal, mas para a criança não é. Uma coisa que eu aprendi quando criança pega, joga areia, por exemplo, no ar. Ah, não está fazendo coisa errada, mas está aprendendo. Você, o pai, tem que dizer, ó, você não pode fazer isso, por exemplo, no quintal onde tem roupa molhada, que você vai sujar a roupa. Então tem que mostrar, mas não proibir a criança de fazer isso, porque isso inibe a criatividade, o aprendizado. Por isso que é muito importante aprender a elogiar. Aprender a elogiar, na verdade, é aprender a ver as qualidades dos filhos. A segunda lição a, a educar os filhos é uma lição para os pais, é o pai que tem que aprender, os pais. Aprenda a elogiar a si mesmo, aprenda a ver suas qualidades, porque se você não souber olhar suas qualidades, não vai conseguir olhar a qualidade dos outros, dos filhos. Tudo é reflexo de você mesmo. Alegre-se consigo mesmo e agradeça por sua existência, por ser pai, por ser mãe, a Deus e aos seus antepassados. Somente assim você conseguirá elogiar os filhos, elogiar todas as pessoas e todas as coisas, começar a ver as coisas boas. O nosso olhar, a nossa maneira de ver as coisas sempre foi educado para ver coisa que deu errado, que não está certo. Aprenda a ver as coisas boas, qualidade das pessoas e enalteça essas qualidades, principalmente dos filhos. Isso é fundamental para o desenvolvimento, crescimento dos seus filhos. Terceira lição dos pais é aprenda a usar a lei mental. A lei mental diz, manifesta aquilo que reconhecemos. Reconhecer é aquilo que a gente aceita. Aceita.
Não importa a aparência exterior, não importa o que a criança faça, como se apresente. Mude a maneira de ver, visualize o filho perfeito. Se o pai e a mãe não conseguir ver o filho perfeito, quem é que vai ver? Essa é uma grande lição. Os pais, mesmo filhos adultos, já vi isso, com filhos com problema de droga e etc. Quando ele te diz que você tem que ver o filho perfeito, o pai diz, mas como é que eu vou ver perfeição no filho que usa droga? Eu falei, se o pai não conseguiu olhar filho perfeito, quem é que vai ver o filho perfeito? Aquilo que você reconhece, principalmente a mente dos pais na infância, está ligado com a mente dos filhos diretamente. O filho, até certa idade, é reflexo da mente dos pais. Quando o pai reconhece o filho saudável, quando o pai vê o filho inteligente, capaz, hábil, ativo, a criança se encaminha nessa direção. A criança se torna aquilo que reconhecemos. Tudo aparece como é reconhecido. Criança, por natureza, é ativa, é cheia de vida, mas ela ainda tem que saber ajustar a vida como se fosse uma flecha. Flecha disparada só sabe ir para frente, vai batendo nas coisas, vai trombando, vai derrubando, vai quebrando. Isso é perigoso. Tem que aprender a mostrar, usar a sabedoria. A criança ainda não sabe usar a sabedoria. A criança ainda não sabe usar o amor. Se tiver a flecha, segue em linha reta, mas se tiver duas forças laterais, uma sabedoria, outra amor, a criança pode ir livremente para a direita, para a esquerda, parar e para trás. São forças que tem que saber ajustar e utilizar de forma correta. Quem ensina isso são os pais. Aprenda a reconhecer as boas qualidades dos filhos. Eu vejo o pai reclamando: "Ah, meu filho é um arteiro". Fica feliz, dê graças a Deus que tem um filho arteiro, que cheiro de vida. Imagina se tivesse um filho que fica doente, deitado na cama, não sabe o que é isso. Os pais devem ajudar a desenvolver o mindset do crescimento. Mindset do crescimento é aquele da pessoa que acredita que o esforço, a dedicação faz desenvolver a capacidade. O mindset fixo, pessoas com mindset fixo são as pessoas que não conseguem desenvolver. Acha que a capacidade, o talento, a habilidade é uma coisa fixa dentro de si, não consegue enxergar que pode ser desenvolvido através do esforço, da dedicação, do treinamento. Desenvolver o mindset do crescimento é dever. Se os pais não fizerem isso, é muito difícil para uma criança. Os pais devem sempre ter palavras encorajadoras, palavras animadoras. Você consegue. Quanto mais você usar a mente, quanto mais você estudar, quanto mais você exercitar a tua habilidade, mais aumenta a tua capacidade, tua habilidade, teu aprendizado. Enalteça, elogie as qualidades das crianças sempre que tiver uma oportunidade. Aprenda a ver as qualidades, mesmo que ainda não esteja mostrando. Transformar o lar num jardim iluminado. Isso é dever de toda a família, é a lição 5. Que bom que você está aqui, você me deixa feliz. Toda vez que encontrar os filhos, esposa, enfim, qualquer membro da família, usar isso, expressar, mostrar que você está feliz. Se cada membro da sua família sorrir um para o outro e demonstrar alegria, felicidade,
Nesse lar vão desabrochar felicidades, crescerão, terão bons filhos. Transforme o lar num jardim iluminado. É a palavra, é o sorriso, é o semblante que faz isso. Lição 6 para os pais é aprender a escrever o diário de elogios. Escreva elogios diariamente. Pode ter um caderno específico, diário de elogios, mas pode ser reservar um bloco de caderno ou qualquer outra coisa, mas é como um diário, tem que se guardar, escrever elogios diariamente. Todo dia tem que encontrar pelo menos uma qualidade, uma coisa para elogiar nos filhos. Aí dá o exemplo na tela: sou maravilhosa, filha de Deus, que irradia a luz, gosto de mim mesma. Aí, no caso, para você mesmo. Meu filho, minha filha é boa, bom, forte, saudável. Hoje é, guardou o caderno, fez um desenho bonito, ajudou na cozinha, não importa. Não deixou o banheiro sujo. Encontre uma qualidade, uma oportunidade. Escreva também elogio ao melhor marido do mundo, ou à melhor esposa, mas aprenda a fazer isso também. É para toda a família. E o diário de elogio é escrever diário de elogio, mais especificamente aos filhos, mas a todos os membros da família, todos os componentes. A lição 7 dos pais é ensinar a ter fé em Deus. Isso é uma coisa muito importante. Você está sempre protegido por Deus e seus antepassados, anjos, e por isso não tem com que se preocupar. No livro do Dr. Masaru Taniguchi tem um relato bem interessante. É da senhora Noriko Tanimoto. Na época ela tinha 36 anos. Ela tinha dois filhos, um filho e uma filha. E, na realidade, ela não era da Seichonoye. O sogro dela, sogro e a sogra eram adeptos e por isso ela começou a frequentar as reuniões da Seichonoye e lá aprendeu a elogiar as crianças e também aprendeu que deve passar essa confiança de que você está sempre protegido por Deus. E por isso, quando esse é costume japonês, né? Quando cozinhava o arroz, ela colocava numa tigelinha e fazia oferenda no altar. É um costume japonês fazer isso no altar. E começou a pedir para os filhos fazerem isso. E os filhos faziam isso com maior alegria, e ela disse: agora Deus, Buda e teus antepassados estão contentes com você, vai ajudar você na escola, a proteger vocês. E o filho, sempre que tinha prova, alguma competição, ele naturalmente ia, diz que ia na frente do altar fazer oração. Eu também lembro, minha mãe pedia para colocar o arroz no altar e eu fazia isso. E tem esse costume até hoje. E você se sente confortável, você sente que tem um anjo te protegendo. Eu já contei, quando era criança, 6 anos, tinha que ir para a escola 5 quilômetros da minha casa, ia sozinho, e às vezes sentia medo, né? Claro, criança pequena, mas estranhamente eu me sentia protegido, mesmo andando à noite na chuva, eu sentia protegido e tinha certeza que tinha um, alguém me cuidando. Tanto é que muitas vezes eu sentia o cheiro, o perfume que eu sentia era o cheiro de uma maçã. E minha mãe, e quando eu falava, minha mãe dizia: engraçado, né? Porque meus antepassados, que eu saiba, nenhum deles plantou maçã, né?
mas teu antepassado, teu anjo, deve ser alguém que gosta muito de maçã. Eu, toda vez que sentia o cheiro da maçã, e sentia mesmo isso, eu sabia que tinha um anjo, tá? Eu não enxergava, mas sabia que tinha alguém do meu lado. Isso me deixava confortável, me deixava seguro. Eu caminhava 5 quilômetros tranquilo, eu nunca tive medo de caminhar mesmo na chuva, mesmo no escuro, escurecendo assim, nunca tive problema. Isso é muito importante. Você ensinar a criança a ter fé, ter confiança no algo, no invisível, além da coisa física. Isso é muito, muito importante na vida adulta de adolescente. É fundamental para o crescimento da criança. 7 coisas que os pais devem aprender a fazer aos filhos. A educação infantil é educar os adultos. São 7 coisas bem simples, mas que fazem enorme, enorme diferença nos seus filhos, no futuro. Quanto isso vai fazer diferença é coisa muito impressionante. Se ler os livros do Dr. Massardini, se ver o relato dos pais, você vai entender o quanto essas pequenas coisas fazem grandes diferenças lá na frente na vida dos filhos. Muito obrigado, muito obrigado.